Enquanto os Estados Unidos se engalfinham para definir quem será seu próximo presidente, depois de 3 dias da eleição, os movimentos populares da América Latina se preparam para a instalação do governo do presidente Luiz Arce no domingo, com a presença do presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, o rei da Espanha, o chanceler do Irã, o presidente do Paraguai, do Chile e representantes de Cuba, Venezuela. O presidente Maduro foi convidado, mas não confirmou sua presença. Enquanto isso, o presidente Alberto Fernandes da Argentina anunciou a vacinação em massa da população já a partir do final deste ano, com a vacina russa Sputnik V. Na verdade, a Bolívia viveu alguns momentos de tensão na quinta-feira, quando explodiu uma banana de dinamite no comitê eleitoral do presidente Luiz Arce, e ao qual ele esteve presente poucas horas antes. Há também movimentos de corte de ruas, não é? Ameaça de violência em Santa Cruz e protestos naquela província separatista que busca impedir e obstaculizar a posse de Luiz Arce. Mas tudo indica que os indígenas, agora concentrados em La Paz, dizem que são 10 mil indígenas, mais a Central Obreira, dizem que vão garantir a posse de Arce. Além do exército e da polícia militar, né, a mesma polícia golpista que derrubou o Evo Morales. Por falar em Evo Morales, ele não deverá participar da posse, que parece não ter encontrado as garantias de segurança pessoal, o que só obterá na segunda-feira, dia 9, quando ele desembarcará no estado boliviano, fazendo uma caravana por várias cidades. O presidente eleito Luiz Arce está otimista, apesar da situação que ele vai encontrar no país, principalmente, não é, o declínio econômico daquele país, que na época de Evo Morales tinha um crescimento constante de 4,5% do PIB. Agora, a administração calamitosa de 11 meses da turma golpista de Santa Cruz e que forçou a queda do presidente Evo Morales já provocou o roubo de quase todo o ouro do Banco Central. As reservas caíram 4,5 bilhões de dólares e as privatizações estavam ameaçando, inclusive, o lítio, que é a principal riqueza da Bolívia, não é? Queriam privatizar aquelas minas que são consideradas hoje como o principal motor da internet e dos celulares no mundo inteiro. Mas isso foi de alguma forma preservado, porque aquele presidente da Tesla, aquela multinacional americana, tentou privatizar, até apressar a privatização daquelas minas, mas parece que ainda não conseguiu. E agora vai ser muito mais difícil. Agora, antes de ouvirmos parte desse discurso à nação feito hoje pelo presidente Alberto Fernandes sobre a situação dramática que se encontra aquele país vizinho, né, há 238 dias sem aula, né, e que uma quantidade de mortos que já se aproxima do total proporcional dos Estados Unidos. Ontem, só para a gente ter uma ideia, houve 371 mortes e 11.786 casos. Isso coloca a Argentina no 7º lugar na posição mundial. O Brasil
saiu do segundo para o terceiro lugar e foi ultrapassado pela Índia. O primeiro continua sendo os Estados Unidos. E aqui no Brasil, só para a gente fazer uma comparação, nós tivemos 610 mortes, que é menos do dobro, né, do que aconteceu na Argentina, que foram 371 mortes. Porque a gente sabe que a proporção da população em relação nossa, né, de nossa população, a da Argentina, é de quase 5 vezes. Nós temos 210 milhões de habitantes e a Argentina 44 milhões. Já os casos aqui no Brasil foram de 23.976 e da Argentina, não é, teve 11.786 casos. E foi essa situação toda que levou o presidente Alberto Fernandes a anunciar hoje a vacinação em massa da população com a vacina russa, a Sputnik V, por ter ela se mostrado a mais apta a atender às necessidades urgentes da população. Ele também anunciou que a vacina Pfizer e um pouquinho mais adiante a vacina de Oxford, que é aquele experimento patrocinado pelos Estados Unidos. Vamos ouvir então o presidente Alberto Fernandes. Esta mañana tuve una charla telefónica extensa con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Então ele disse que teve uma fala extensa com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Hablamos de todo lo que le puede interesar a un presidente de Rusia, a un presidente de Argentina. Ele disse que falaram de tudo o que possa interessar o presidente da Rússia e o presidente da Argentina. A la hora de ver cómo vinculamos mejor a nuestros países. Pero le dedicamos un rato muy largo a hablar de la vacuna Sputnik V. Mas se concentrou principalmente na vacina Sputnik V. Y la verdad es que allí nosotros hemos logrado avanzar y dar pasos importantes. Então, nesse sentido, deu passos muito importantes. Hemos logrado y estamos trabajando con el Fondo Soberano de Rusia. Então, conseguiram, inclusive, um empréstimo através do Fundo Soberano da Rússia para que podamos llevar adelante un acuerdo entre países para que se execute um acordo entre os dois países directamente de Estado a Estado, diretamente de Estado a Estado, sem FMI, sem a intermediação do Banco Mundial ou dos banqueiros, que levam muita grana e muito juro nisso, para la provisión de vacunas. Para a provisão de vacinas. Estamos trabajando y prácticamente trabajando online con los estudios de la fase 3 que se están haciendo en Rusia, con la idea de que el ANMAT, llegado el momento, cuente rápidamente con la información necesaria para aprobar la vacuna si es que está en condiciones de ser aprobada. Hemos recibido la posibilidad de contar com 10 milhões. Então ele disse que inicialmente definiu, né, que o país, a Argentina, vai contar com 10 milhões de vacunas, ou seja, 20 milhões de doses. Então 10 milhões de vacinas, que vai implicar em 20 milhões de doses, porque a vacina tem 2 fases de aplicação. Vocês sabem que é uma vacuna donde se da una primera dosis y 21 días después se da una segunda. Podríamos cubrir con las 2 vacunas, la del día 1 y la del día 21, a 10 millones de personas, si todo va bien, sobre finales de diciembre. Então ele acha que vai poder vacinar os 10 milhões de argentinos já a partir de finais de dezembro. A partir de finales de diciembre. Esto nos exige un enorme esfuerzo porque la tarea de vacunar nos exige organizar toda una logística
que nos permita llegar rápidamente a cada rincón de la Argentina. Y en ese punto estamos trabajando hoy en día. ¿Es la única vacuna que vamos a recibir? La respuesta es no. Aí ele pergunta, é a única vacina que vamos usar? A resposta é não. Tenemos acuerdos firmados Temos acordos também firmados con otros laboratorios. com outros laboratórios. Podríamos llegar a contar con la posibilidad de vacunar a 750.000 personas E poderíamos vacinar 750.000 pessoas con la vacuna de Pfizer, com a vacuna da Pfizer, que en diciembre podría llegar a estar en Argentina. que em dezembro poderia chegar à Argentina. Podríamos a partir de marzo E a partir de março, contar con la vacuna de AstraZeneca y Oxford, contar com a vacina de AstraZeneca e Oxford. y también hemos hecho un acuerdo para buscar una de las vacunas chinas, E também houve acordos para buscar algumas vacinas da China, que también está dentro de las posibilidades que estamos analizando. que também está dentro das possibilidades analisadas pelo governo argentino. E aí a gente vê, não é, a solução sendo encaminhada, não sob a cutela lá da OEA ou dos Estados Unidos, mas sobre governo independente, né, que se une, por exemplo, justamente a esse mundo multipolar que existe fora dos Estados Unidos, que é justamente a China, a Rússia, não é? E outros países aí.